O Senhor tem nos concedido, nos trazer até a tua casa, Senhor, livres de todo mal. Eu louvo ao Senhor pelas vidas que aqui estão, que o Senhor continue nos abençoando. Tome em tuas mãos, Senhor, a cada um dos que aqui estão, Deus, nas suas necessidades, Senhor, sejam eles abençoados por ti. Que neste culto de ensino, o Senhor nos dirija por tua misericórdia, abrindo a porta da palavra, para aquilo que é necessário nós aprendermos nesta noite. Se conosco, eu te peço e agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Amém. Deus os abençoe, os irmãos que estão em casa, a paz de Cristo Jesus. Nos coloquemos de pé para juntos adorarmos a Deus e agradecer tudo que o Senhor tem nos feito neste dia, por nos despertar, por nos sustentar, nos livrar do mal, e pelo Teu Espírito nos trazer aqui esta noite para juntos o adorar e bendizer o Teu santo nome. Louvemos ao Senhor e nesta oração, Senhor Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor. Eu exalto ao Senhor, eu glorifico o Teu santo nome, Pai. Grato por estas vidas que aqui estão. Que o Senhor continue, Pai, conosco, nos abençoando. Rogamos a Tua presença na oração, Pai, pois no final de tudo, Pai, é o que realmente nós precisamos, é o Senhor em nossas vidas. Porque com a Tua presença somos supridos. Com o Senhor somos dirigidos em tranquilidade, em paz. Senhor, de nada nós sentimos falta, porque o Senhor nos completa, o Senhor é a plenitude em nosso ser, Senhor, e nós te louvamos. Abençoa a tua igreja, o teu povo nesta hora, Senhor. Aos irmãos que estão em casa, Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, trazendo a cada um, Senhor, saúde, trazendo paz, confiança, multiplicando a fé, Senhor, a esperança, sim, ó Pai, a certeza da promessa de vida eterna em cada coração, a certeza da tua fidelidade, da promessa da tua vinda, buscar a tua noiva. É nisso que nós nos firmamos e esperamos, e assim vamos vivendo, peregrinos nesta terra, almejando uma pátria maior, a celestial que o Senhor preparou para nós. Ó Espírito Santo de Deus, tens liberdade entre nós e faça, sim, o teu querer, a tua obra neste lugar. Te glorificamos, agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com o hino da harpa cristã. Irmã Angélica, pode louvar a Deus? Com o hino da harpa cristã, nós vamos também contribuir com dízimos e ofertas nesta oportunidade. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Exaltado seja o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estamos todos para o Senhor. Amém. Irmãos que estão em casa para o Senhor Jesus. Louvemos a Deus. Hino de número 151, irmãos. Oh, glória. Aleluia. Fala, Jesus querido, fala que eu te sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração alegre está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e nos lugar de servir. Sempre
os hinos da harpa, né? Deus, tem louvores aí, hinos, né? Maravilhosos que as pessoas fizeram. Vamos falar artistas, não são artistas, né? São servos do Senhor que louvam a Deus e ajudam a igreja com seus louvores. Os mais antigos são melhores, mas não são todos bons também não. Também tem que saber fazer uma crítica aí. Porém, os hinos da harpa são todos bons. Pode cantar o que for, realmente Deus inspirou a esses irmãos, essas irmãs a fazerem esses hinos maravilhosos, né? Eu só cantaria os hinos da harpa cristã, viu? Acharia bem melhor. Amém. Deus seja louvado. Vamos ler aí Salmos, capítulo 133. Salmo 133. Todos estão felizes nesta noite? Vocês estão bem? Graças a Deus, né? Há uma paz reinante nesse lugar. Graças ao Senhor, é Ele quem faz isso, né? Em todas as nossas tribulações, aflições, dia corrido, estamos sentindo essa presença maravilhosa de Deus, do nosso Cristo, do Senhor, do Espírito Santo, trazendo paz aos nossos corações, né? E nós somos graças a Deus porque Deus tem falado conosco nesse lugar. Espero que hoje assim também seja. Domingo foi um dia de bênção, escola bíblica, depois o culto, né, que pudemos prestar ao Senhor uma bênção com as nossas crianças. E assim, temos que incentivá-los a perderem a timidez, a serem ousados da palavra, né? No caso, a gente tem visto eles chegar para falar, agora já vem, ler, fazerem ler, os que louvam com alegria, e a igreja percebe como tem chegado ao Senhor de uma maneira agradável. O meu filho ele fala que ele tem pegado na van, né? Agora é o pregador da van. Não é da van, não, é da van da escola, né? E ele falou que a professora perguntou o que queria ser, ele falou que ele queria pregar. Ela falou, mas isso aí dá alguma coisa? Ele falou, não, mas é a melhor coisa. Eles vão aprender, é lógico, eles ouvem, né? Os irmãos, ouvem as irmãs falando. Por isso que nós temos que dar um bom testemunho aqui na igreja, irmãos. Nós vamos falar sobre comunhão hoje. Isso é importante, porque eles estão olhando. Falei, o João fica lá imitando o evangelista Reginaldo, né? E é engraçado, né? É uma bênção, tem que ser assim. Graças a Deus que imita um servo do Senhor, né? Misericórdia, imita alguns que tem aí fora. Vamos lá? Salmo 133, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu já vinha pensando em falar sobre comunhão. Inicialmente eu pensava em alguns versículos de Atos dos Apóstolos na igreja primitiva, né? O capítulo 1 e alguns versículos do capítulo 2 também. Mas de ontem para hoje eu fiquei pensando neste salmo, porque ao ler novamente, principalmente o primeiro verso, me lembrei de algo muito importante sobre a leitura, que nós temos que estar atento às pontuações das frases, né? E aí nós vemos já uma interjeição, uma exclamação aqui, né? Quase um suspiro de contentamento, de alegria, mas também de expectativa, né? Quando ele diz, nós temos que interpretar, porque muitas vezes quem está aqui lendo, não são todos, mas eu às vezes me pego assim, acaba sendo uma leitura um pouco seca, com receio de interpretar a leitura. Só que nesse caso é necessário interpretar, porque aqui, né, ele está exclamando, porque ele está pensando sobre quão maravilhoso é ter comunhão com as pessoas, especialmente ter comunhão com os crentes,
com o povo de Deus. Isso é tão maravilhoso que ele faz algumas comparações. Nós vamos meditar, permitindo o Senhor, sobre cada um desses versos. Então, pense, em você, refletindo sobre a importância da comunhão. E nós muitas vezes falamos isso de uma forma superficial e até fingida, hipócrita. Nós sabemos que é importante para Deus, no que diz respeito à sua palavra. Nós somos ensinados, ouvindo pregações sobre isso. E às vezes nós vamos falando, mas naquela rotina, algo meio mecânico, automático. Porque nós estamos na igreja e, como religiosos que somos, sabemos que é importante ter comunhão. Mas isso muitas vezes não vem de dentro. Não é um suspiro, sequer inspirado aquilo que nós falamos. E como é a palavra de Deus escrita e guardada a nós, está aqui nas Sagradas Escrituras, então nós vemos que ele foi inspirado nesta palavra, e desta inspiração veio esse sentimento, que o faz suspirar, exclamar, pensando em quão é maravilhoso. Irmãos, não há nada maravilhoso do que ter comunhão com alguém. É gostoso demais, é por isso que não há perfeição em nós, mas o que a gente tem incentivado aqui é a comunhão. A gente pede para vir para a escola bíblica, além, obviamente, o principal que é aprender a palavra de Deus, é momento de comunhão. Sabe, alguns dizem que nós não precisamos estar todo o tempo aqui na igreja. De fato é verdade, mas em todo o tempo nós devemos ser igreja. As nossas relações deveriam ser entre nós. Não que nós não podemos ter relacionamento com as pessoas do mundo, mas entre o ímpio e o santo, obviamente, com quem que nós devemos ter relacionamento? Quem devem ser os nossos amigos? Quem deve ter o compartilhamento da nossa intimidade? Quem deve frequentar a nossa casa? Com quem que nós devemos até abrir os nossos corações, rasgar a alma? Além, obviamente, de Deus. Estou falando, vamos colocar cada coisa no seu lugar. Estamos falando da comunhão da igreja. Se não entre nós, mas nós não conseguimos fazer como deveria ser feito, como o Senhor quer que seja. Nós temos dificuldade para estar no domingo aqui, um prazer, eu digo. A dificuldade não é só o cansaço físico, não é só o fato de você ter que sair da sua casa, vir para a igreja, depois à noite ter que voltar, terça-feira tem de novo, tem outros trabalhos e o pastor fica cobrando. Não, é o prazer de estar junto com os irmãos, compartilhando daquilo que é comum. E o que é comum a todos nós aqui, ou deveria ser? O nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O que há de comum entre nós nesta noite aqui é que nós temos o mesmo Deus, o mesmo Salvador, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, que nos dá a mesma fé, que nos guia no mesmo caminho e nos levará para o mesmo lugar, para estar eternamente com Ele, na mesma vida eterna que Ele planejou para todos aqueles que creem. Mas qual tem sido o meu prazer de estar na igreja? Se está ficando pesado para mim estar com os irmãos, olhar para o rosto dos meus irmãos e ter que conversar com eles, nós precisamos voltar um pouquinho e ver onde nós estamos errando. Porque Deus quer, desde o princípio, que haja comunhão. Então, irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo um momento difícil no que diz respeito à comunhão. Mas, felizmente, são problemas pontuais que nós devemos resolver aqui, no culto de ensino, no culto de doutrina, para falar sobre isso, para que haja um entendimento melhor, para que haja um amadurecimento melhor, espiritual, para que nós, então, comecemos a desfrutar esta comunhão uns com os outros. Porque é gostoso, para mim é gostoso. Eu que já disse aos irmãos que vivi uma vida isolada, fechada, não tinha sociabilidade alguma, não tinha amigos que eu pudesse... Porque eu não queria mesmo, essa é a verdade. Eu sempre gostei de estar só. E achava que isso era bom. Até o dia que eu aprendi que é maravilhoso ter pessoas que te ajudam e maravilhoso, ainda é mais maravilhoso poder ajudar. Poder ajudar alguém, poder dar uma palavra. Eu fico feliz quando alguém me pergunta algo e a gente sabe que Deus coloca uma palavra na nossa boca e aquela palavra ajuda aquela pessoa. Isso é comunhão. Comunhão entre nós e comunhão com Deus. Então, nós precisamos aprender isso. A igreja precisa ter.
Porque a nossa comunhão vai falar quem somos, vai testificar quem somos, a fé que nós professamos e quem é o nosso Deus. Nós vamos falar isso mais à frente. Nós precisamos ter comunhão, porque é um desejo e é uma exigência de Deus, não é uma opção para nós. Querer ter ou não comunhão com os irmãos, não é uma opção. Então nós precisamos rever se nós não estamos conseguindo ter comunhão com os nossos irmãos, o que está dentro de cada um de nós, nos examinando, para ser corrigido isso. Ou não nascemos de novo, ou ainda tem alguma coisinha que está atrapalhando, nós precisamos pedir graça a Deus para tirar isso de nós. Porque o crente verdadeiro, ele quer ter comunhão com todo mundo, porque ele quer estar no meio do povo de Deus. Ele quer estar tomando café depois da escola bíblica. Quando tem um evento, ele quer estar junto. É igual o primeiro amor. Lembra lá do primeiro amor? Eu lembro do primeiro amor. E eu quero retornar a ele, porque o ativismo que está sendo me imposto está me tirando um pouquinho isso. E eu vou retornar em nome de Jesus isso aí. Porque mais do que trabalhar na obra, eu quero ter comunhão e intimidade com o meu Deus, para poder trabalhar melhor na obra dele. Eu falava, um dia nós fomos lá na série, não sei. Eu fiquei olhando para as irmãs cantando, eu comentei aqui na igreja. E ver aquilo ali me lembrou quando eu fui a primeira vez para a igreja, quando eu me converti. Que eu tinha desejo de estar ali, eu não entendia nada, mas eu brincava com aquele povo era gostoso demais estar com eles, era agradável, né? A forma como eles falavam, a forma como eles cultuavam a Deus, me alegrava, porque eu ainda não sabia como fazer. Eu não sabia como adorar a Deus, eu não conhecia Deus, em que pese eu ter entregue a minha vida ao Senhor, mas olhar aquele povo, como que eles se derramavam na presença de Deus, aquilo fazia com que eu quisesse estar com eles o tempo todo. Eu queria ouvi-los, eu queria estar junto deles. Glórias sejam dadas ao Senhor por isso. E porque isso vai se perder, ficando religiosos demais, ativistas demais, que é ter aquela visão de reino, fazer a vontade de Deus, deixar de sermos, rotineiros e mecânicos na presença do Senhor. Então, o que é comunhão, ter comunhão? Então, comunhão é a realização de algo em comum, é a sintonia de sentimentos, do modo de pensar, agir ou sentir, é identificação. Cada sinônimo aqui que eu vou falando para os irmãos, vai guardando, para quando alguém for falar sobre comunhão, isso já está gravado na nossa mente, porque aí a gente vai ter uma compreensão melhor da atitude de quem tem comunhão, do comportamento de quem tem comunhão, do sentimento, do pensamento de quem tem comunhão. É coparticipação, é união, é ligação. Na religião, tem lá os católicos falam daquele sacramento da Eucaristia. Nós não concordamos com isso porque para nós é um entendimento errôneo, mas o princípio da comunhão nós podemos compreender. Em que pese a Eucaristia estar ali de forma errada, mas se nós trazemos para a nossa ceia do Senhor, o que é participar da ceia do Senhor? É ter comunhão com Ele, o seu corpo e o seu sangue. Esse dia eu estava ouvindo o pastor Paulo Júnior. Ele tem um jeito diferente de pregar. Ele é um calvinista pentecostal. Então, está lá a mesa lá, com pão e com sangue. Parece pesado o que ele falou, mas a realidade espiritual é essa. Ele falou, como é que você vem aqui e olha aqui o corpo e o sangue derramado nessa mesa aqui, e você faz de qualquer jeito, participa de qualquer jeito da ceia? Porque aqui está espiritualmente o corpo de Cristo. E essa mesa está cheia de sangue. Ele fala bem forte, mas é uma forma dele trazer a realidade espiritual da qual nós vamos participar domingo aqui. Comunhão com Deus. Por que quem participa? Quem tem comunhão com a igreja está em comunhão com Deus. Amém? Então, é importante nós sabermos isso aí, tá? Então é comunidade, religiosa unida em torno de uma mesma fé. Então a comunhão dos assembleanos. A Assembleia já fala, que é uma reunião de pessoas, de crentes com um propósito. No caso da Assembleia de Deus, é a reunião do povo de Deus, dos crentes em Cristo, dos santos do Senhor, com um objetivo que é adorar a Deus em uma só fé, em um só Espírito, em uma só atitude, louvado seja o Senhor. Tem outros termos jurídicos, mas não é o que nós precisamos saber nesse momento.
Então, o que é semelhante? Acordo, combinação, compatibilidade, é concerto, é concordância, conformidade, convergência. Isto é comunhão. E o que não é comunhão? Contradição, contraste, discordância, divergência, incompatibilidade, oposição, polarização, desinteligência. Isso não é comunhão. E nós não percebemos muitas vezes isso no nosso meio, esse comportamento. Quem age assim, irmãos, não tem comunhão com a igreja. Está fora da comunhão. Ainda participa do trabalho, ainda que participe da ceia do Senhor, verdadeiramente, se tem este comportamento, não está em comunhão, não tem comunhão. Mas Deus fala o quê? Se você não consegue amar o seu irmão como você vê, ou seja, se você não consegue ter comunhão com o seu irmão que você está vendo, como que vai amar Cristo? Como que vai ter comunhão com Deus? Amém? Então, na etimologia, essa palavra vem, né, de uma indo-europeia comoi. Nós vamos falar da versão grega que nós usamos, que a Bíblia fala para nós o que significa. Então, compartilhe por todos. Em latim, deu communis, que gerou comum em português. Então, comungar. Às vezes a gente fala que comungar, aí fica pensando que essa palavra tem um domínio lá, né? Não tem domínio, não. Eles usam como nós podemos usar, porque comungar fala de ter comunhão, de ter algo em comum, tá? Não é no uso lá que a Igreja Católica Romana faz, por exemplo, que até o nome também não é dela, né? Ela é a Igreja Católica Romana, porque a Igreja Católica é a Igreja Universal, que é a de Deus, né? A Igreja Invisível, que o pastor Edson bem explicou aqui para nós no domingo. E no grego é koinonia, é uma palavra de origem grega que significa comunhão. Esse termo se tornou muito comum entre os cristãos. Então lá no princípio, né, aquele povo falava o grego, a língua, né, oficial, vamos dizer assim, ainda que estivesse sob o domínio do Império Romano, a língua falada era o grego. Depois veio o latim, que utilizaram bastante, mas o grego, tanto que o Novo Testamento todo ele é escrito no grego koiné, que é o grego comum. Esse grego, então, ali os cristãos começaram a utilizar koinonia como para dizer, né, sobre a comunhão que eles tinham uns com os outros, tá bom? Então é também compartilhamento, participação e contribuição com o próximo e com Deus, como eu falei lá em Atos dos Apóstolos, vai explicar bem isso na igreja primitiva, como a igreja se portava no começo, tá? Então, o cristianismo é que utiliza bastante esse termo aí, amém? Bom, agora conhecendo a palavra fica mais fácil, né? Quando os irmãos falam sobre comunhão, porque nem todos conhecem, né? Irmãos, o importante é assim, quando você ouve palavras que não entende, escreva aí e vai procurar o significado. Não fique esperando que o conhecimento seja só jogado na sua mente, não. Você tem que buscar também, tá certo? Tem que buscar. E você vai ver como que é maravilhoso, porque se tem algo que ninguém pode roubar de você, é o conhecimento que você adquire, né? Por isso que Paulo tinha um conhecimento de Deus muito grande, não tinha? E a fé é maravilhosa que ele tinha. Ele foi preso, as cadeias puderam prendê-lo verdadeiramente, prender o corpo dele, mas o espírito, o conhecimento dele de Deus estava livre, ninguém podia roubar dele. E não roubou nem quando arrancou a cabeça dele, diga-se de passagem, porque a sua vitória já tinha sido alcançada e ele sabia que Deus era poderoso para conceder a ele. Então, como eu disse aí no começo, é uma exclamação feita pelo salmista, no caso do rei Davi. Ele retrata a excelência do amor fraternal. Aí nós olhamos lá o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, que maravilha aquela descrição do amor, da sublimidade do amor, da excelência do amor. Que você pode aqui, irmãos, fazer tudo. Você pode vir aqui, ajuda o irmão, ajuda o outro, pode até morrer pelo irmão. Mas se não tiver amor, tudo isso é em vão. Porque isso não é feito da forma como Cristo fez, de forma abnegada, como entrega. Não é uma entrega, acaba sendo mais uma atitude egoísta, de satisfação pessoal. Eu faço para mostrar que faço, que eu posso fazer e que eu consigo fazer. Mas sem amor, não tem validade nenhuma. Ele retrata, portanto, a essência do amor fraternal, e nós bem sabemos, a partir do ministério terreno de Cristo,
e pela sã doutrina, reflete no testemunho do crente. Então, quando nós temos o amor como fruto, o amor excelente, nós amamos uns aos outros, que é o desejo, é a vontade, e é uma ordenança do Senhor, nós verdadeiramente testificamos que somos de Cristo. Quem pode ler João capítulo 13, versículo 35? O que diz aí? 13. Sim. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém. Agora imagina, se nós temos um comportamento que até ultrapassa os limites da igreja, da comunhão nossa aqui, da comunidade cristã nossa, vai além, vai lá para fora, né, os escândalos, como é que eu vou testificar que eu de fato sigo a Cristo, que eu acredito que a palavra de Deus é o que dirige a minha vida, é o meu manual de vida, que ser cristão e viver sobre o senhorio de Cristo é o meu estilo de vida? Se eu demonstro até mesmo para os ímpios total falta de comunhão com os nossos irmãos, criticando a igreja, falando mal da igreja. Irmãos, o sistema religioso ele tem os seus problemas, ele tem as suas dificuldades. Mas a igreja, como corpo de Cristo, em que pese nós temos os nossos problemas, os nossos pecados, mas nós não podemos expor dessa maneira como alguns expõem. A crítica é sempre válida quando ela é uma observação para uma melhoria. Agora, a crítica pela crítica, com o objetivo de escarnecer, de denegrir a imagem das pessoas, aí não vale. Porque nós estamos indo pelo mesmo caminho do mundo. Isso é se conformar com o mundo. Porque quem faz isso contra a igreja é o mundo. É o mundo que nos diz que nós somos hipócritas, que nós somos fanáticos, fundamentalistas, radicais, preconceituosos, que nós somos tolos porque acreditamos em fábulas. É o mundo quem assim nos descreve. Mas o triste é quando alguém de dentro faz isso lá fora. Ele fala, não, eu vou para a igreja, Jesus é bom e tudo mais, mas aí começa a falar mal da igreja. O problema lá são as pessoas. Então hoje eu estava até ouvindo uma artista, porque a artista agora acha que ele pode dizer o que nós devemos fazer ou não, né? Eles agora dão regras para nós. E ela falava mal da igreja. Não, até gosto. Não, de Jesus eu gosto. Ele é maneiraço. O cara é bacana, desse jeito, irmãos. Porque está sendo ensinado por uma outra cristã, né? Ela falou, o problema dele é o fã-clube dele. Quem é o fã-clube aí na linguagem dela? Somos nós, né? Então o problema, no caso aí, somos nós. Nós somos um problema. A fanpage, ela diz que a igreja é a fanpage, né, de Cristo. Irmãos, e o pior é que tem crente caindo nessa aí. Tem cristãos que estão se comportando dessa maneira, falando com Deus como se Deus fosse um igual a nós. Ele não é. Ele não é. E ainda que Jesus tenha se feito homem, ele não tinha pecado. Então ele não é igual a nós. E a maravilha é essa, que um dia nós seremos semelhantes a ele, em glória. Mas ainda que ele tenha feito semelhante a nós, não é igual a nós. Porque isso é um sinal de humilhação para ele. É abrir mão da glória. Ele abriu mão da glória para ser como nós aqui, para poder vivenciar todas as nossas mazelas, sem pecar, em nenhum momento. Mas, chega na presença de Deus, maneiraço, cara, misericórdia, meu Deus do céu. E se a pessoa soubesse, que nem nós que estamos aqui buscando esse nosso Deus, todos os dias nós estamos nessa constante busca em conhecer o nosso Deus, nós só o conhecemos em parte. E quando nós pensamos no que já conhecemos, que ainda é muito pouco, irmãos, é para chegar na presença de Deus e se humilhar mesmo. Se humilhar em amor, obviamente, mas se humilhar é para fazer, como eu disse, é esconder o rosto, assim como os anjos, que o adoram fazem. Mas tudo bem. Mas os cristãos estão desta maneira. Então, irmãos, isso não é uma opção, é mandamento. Veja aí o versículo 34 do capítulo 13. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Amém.
Esse amor é possível sem comunhão? Não é possível. Não há quem aguente. Como você vai ter comunhão com alguém que você não ama? Como que você vai suportar quando vier a contradição? Porque enquanto ninguém te perturba, enquanto não há um confronto de ideias, de opiniões, você até suporta quem você não ama. Mas a partir do momento em que há uma divergência, a falta do amor ela vai ser demonstrada. E nós ainda temos que ir além, né? Porque o Senhor diz que nós temos que amar aqueles que nos odeiam. Se nós temos que amar os que nos odeiam, quanto mais os da fé, os da casa, quanto mais os santos do Senhor. Esses ainda temos que amar muito mais. Então, é um mandamento do Senhor. Em João 15, 12, ele vai dizer que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. E nós aqui ouvimos, quando foi feita a comparação do amor do marido para com a sua esposa, quão grande é esse amor? É o mesmo amor, é o amor de Cristo por nós. Nós temos que amar da mesma maneira. Isso fala o quê? De entrega, de abnegação, de negar a si mesmo, de suportar o prejuízo. Não é fácil suportar o prejuízo, mas vale a pena, viu? Porque faz bem para você suportar o prejuízo. No final vai fazer bem. Porque alimentar o prejuízo, ficar com aquele rancor, com aquela mágoa, irmãos, é terrível isso aí. Amém? O mundo está difícil, né? Isso tem refletido na igreja. Falou-se aqui também domingo da multiplicação da iniquidade, né? Aí vai esfriando o amor. É o que nós vemos no nosso dia. Esse esfriamento do amor vai ser refletido em falta de respeito, né? É não respeitar os outros, não ter educação. Isso reflete dentro da igreja, irmãos, porque eu, como pastor da igreja, eu sou desrespeitado muitas vezes, viu? Mas a gente tem que ter paciência, como o pastor Américo falou, tem que ter paciência porque é assim mesmo. Então, eu sou desrespeitado, os irmãos são desrespeitados na comunhão dos santos. As pessoas já não respeitam mais uma reunião de fé religiosa, da qual nós temos uma liberdade constitucional neste país ainda, né? Então as pessoas também não respeitam. Nós temos aqui, né, algo sagrado. Se crê ou não crê, não é um problema, mas nós temos que respeitar o momento da reunião. E tem sido assim, ninguém respeita mais nada. E às vezes a gente vê na igreja essa falta de respeito, né? Infelizmente. Então, isso reflete a falta de amor das pessoas também. Então ninguém respeita mais ninguém. Então nós vamos olhar lá, né, que isso tudo foi enfatizado no capítulo 17 de João, na oração sacerdotal. Lá nós vamos vendo o Senhor falando com o Pai, né? O Senhor Jesus falando com o Pai, o Deus Todo-Poderoso, intercedendo pelos discípulos e também por aqueles que haveriam de crer nele, que somos nós, a igreja de hoje. E o que ele é enfatizado ali? Qual que é o desejo dele? É que nós tenhamos comunhão, sejamos um entre nós, assim como ele é um com o Pai, e nesta comunhão, nós seremos um com ele, porque ele habitará em nós, verdadeiramente. É um resumo bem resumido mesmo do capítulo 17. Então nós vemos que o Senhor enfatiza que esse é o desejo dele, em todo o tempo que nós tenhamos comunhão. Então, na oração sacerdotal, pelos discípulos e por aqueles que haviam de crer nele, ele reforça esse desejo, ele intercede por nós diante de Deus Pai, e até agora é assim, porque ele está lá à destra de Deus, porque o nosso Jesus, ele vive, ele ressuscitou, e ele está lá intercedendo por nós, para que o Senhor nos dê a graça, a permanência da sobre nós, para nos ajudar a entender a palavra, ter esta revelação para o exercício da nossa fé em Cristo Jesus, dos seus ensinamentos, e assim fazer a sua vontade. E no verso 2 desse salmo, ele traz o relato da santa unção de Arão. E eu fiquei imaginando, né, Arão no momento em que ele foi ungido, ele e os filhos dele, que é uma realidade também espiritual, uma simbologia do que acontece conosco quando nós, o que aconteceu com alguns de nós já, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, que é o quê? Aquela santa unção, que é a presença do Espírito Santo agora operando na nossa vida. Então ele diz aí que esta comunhão, viver em comunhão, é como óleo precioso sobre a cabeça,
que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla das suas vestes. A unção ela é completa, né? Ela revestiu Arão e seus filhos quando consagrados para o sacerdócio, para servir a Deus no tabernáculo. Então, Deus os ungiu e é assim conosco. Ele faz essa comparação. E não é verdade? Quando nós estamos em comunhão, quando a igreja está em comunhão, nós vemos nitidamente a operação do Espírito Santo em nosso meio. Quantas vezes nós passamos por lutas aqui, dificuldade de orar e repreender, e falar, Senhor, dê graça, dê graça. Ultimamente não tem acontecido, glória a Deus por isso. Isso reflete justamente esta comunhão que tem frutificado aqui. Mas não nos conformemos somente com o que já estamos vivendo, porque ainda há muito a se conquistar em Cristo Jesus. Mas desde já o Senhor tem nos correspondido por nós estarmos obedecendo a Ele, em buscar ter esta comunhão, em incentivarmos uns aos outros, nos consolando com a palavra de fé, de confiança, da promessa de Deus, de que, olha, tudo que está acontecendo vai passar, porque um dia todos nós aqui, e aí nós falamos, eu quero estar contigo. Porque para onde o Senhor quer nos levar, eu quero estar contigo, eu não quero ir sozinho e não quero ficar para trás, eu quero ir com a igreja, eu quero estar convosco. Isso fala de comunhão. Então esta santa unção a qual ele está comparando é o Espírito Santo de Deus tendo liberdade para operar em nosso meio. É uma representação gloriosa de comunhão, irmãos. Porque onde há comunhão, há o Espírito de Deus. Aonde há comunhão, há o Espírito de Deus. Então, termos comunhão nos traz esta realidade espiritual de também ter comunhão com Deus. Tudo está ligado, né? Estando ligado entre nós, isto agrada ao Senhor. E por isso nós somos abençoados. Quer ser abençoado? Tenha comunhão com Deus, com seus irmãos e com Deus. Senhor irá nos abençoar, porque isso é a vontade de Deus desde o princípio. Estou reforçando, isto alegra o Senhor. Ungidos por Deus com a presença de seu Espírito Santo. Então, viver bem entre nós, né? O Senhor fala, seguir a paz com todos. Ele já determina para seguir a paz com todos. Mas esta comunhão entre os santos é ainda prioridade, é a maior prioridade nesse momento. Quando nós falamos que de fato nós não devemos estar em guerra, porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa guerra ela é espiritual. Então nós devemos seguir a paz com todos, não é para a gente ficar combatendo, entrando em discussões que não edificam em nada, em contendas que não vai nos acrescentar nada. É seguir a paz com todos, mas a igreja tem que estar em comunhão. Louvado seja o Senhor. Nós podemos então imaginar o que isso representou para Arão e seus filhos, como está lá em Êxodo 30, não vai dar tempo de ler, 25 é o versículo da preparação do que seria utilizado, e depois o versículo 30 é a unção de Arão mesmo. Se a unção é a presença do Espírito Santo de Deus na vida do crente, essa comparação mostra que na comunhão o Espírito Santo opera com alegria. Meu Deus, irmãos, é maravilhoso, é por isso que eu falo. A festividade das crianças foi uma bênção, porque não houve problemas que trouxessem, brigas, dificuldades, não, foi tudo tranquilo. Eu entendo que foi. A igreja se propôs a orar, a interceder, havia uma comunhão, como está tendo até agora. E o que aconteceu aqui, irmãos? Algo que muitos nunca viram, alguns tiveram já essa experiência, mas algo que eu mesmo nunca havia visto. Daquela maneira, as crianças derramadas na presença do Senhor, e isso se reflete até hoje. A gente lê lá, estava lendo o livro de Samuel, a gente vai lendo alguns livros e fala, e até hoje é assim, para aquele dia. E nós estamos vendo a mesma coisa. Aconteceu algo maravilhoso há uns dias atrás, e até agora permanece. Nós estamos vendo nossas crianças diferentes, ou vocês não notaram a diferença? Há uma diferença. O desejo deles por Deus aumentou. Eles têm mais alegria na presença do Senhor, porque eles viram que eles podem ter comunhão com Deus. Não só devem, mas eles podem, porque às vezes nós os privamos, por não dar o crédito que as crianças são capazes de compreender e entender a palavra de Deus, quem é Deus, o que é a fé em Deus, o que é a salvação, entender sobre o pecado. Eles podem, eles conseguem. E uma vez entendido isso, eles sentem a presença de Deus, porque começam a desejar e buscam em Deus, se faz presente. Se faz na minha vida, que sou pecador, adulto, inconstante às vezes, com pensamentos de desânimo. Imagina a criança que tem aquele pensamento inocente, puro,
né? Que realmente, quando deseja verdade. Então, quando a comunhão, há liberdade para o Espírito Santo operar. Ah, mas como? Nós temos que dar liberdade para ele? Sim, não porque nós somos bons ou porque nós temos autoridade de fato, mas porque o nosso Senhor não nos obriga a amá-lo. Não é um amor imposto, é um amor oferecido. E uma vez crido nele, certamente a fé vem e faz com que nós retribuamos este amor. Então é um amor retribuído. Esta liberdade é justamente crer, abrir o coração e deixar que Ele opere. Uma vez que você deu liberdade, meu irmão, não há aflição, não há angústia, não há tribulação que vá impedir o agir de Deus em nossas vidas. Louvado seja o Senhor Jesus. No verso 3, tem-se aí a importância do Monte Hermon para Israel. O Monte Hermon, ele era alto, né? Então lá, no tempo frio, descia, né, o gelo, o orvalho, e aí irrigava a terra e também vai se juntar para formar o rio. Agora me faltou o Rio Jordão. Nasce o Jordão, então traz vida para a terra. Então a nossa comunhão traz vida para o povo de Deus. Uma casa, né, dividida não subsiste, irmãos. A gente fala de uma casa desestruturada. O que é uma casa desestruturada? É uma casa que está dividida, não tem comunhão, não tem harmonia, não tem respeito, não tem amor. É cada um por si. Convivem no mesmo habitat, na mesma casa, mas não há ali uma família. Não há uma família. Há pessoas que dormem e fazem o que tem que fazer naquela casa, mas cada um vive a sua vida. E se a igreja estiver assim também, cada um faz o que bem entende, é igual aquele povo rebelde de Israel, como nós vemos lá no livro de Juízes. E cada um fazia o que bem entendia, não respeitava a liderança, né? Não respeitava a Deus, não respeitava a lei de Deus, não respeitava mais nada, cada um fazia o que bem queria. Então, uma casa dividida, ela não se existe, não tem como prosperar. Então, essa comunhão, ele faz essa comparação da importância que tinha, né, o Monte Hermon, para trazer vida para aquele povo, para que pudesse, né, frutificar aquela nação. Então, ele é um monte localizado a 30 quilômetros de extensão, todo ele é congelado. E ele se destaca nesse território lá de Israel. À medida, eu peguei isso aqui da internet, porque a Bíblia não fala muito claramente, né? Então, à medida em que se chega à base do monte, a geleira derrete, irrigando a terra e trazendo vida ao local. Entende aí a comparação da importância? Por que ele exclama dessa maneira? Por que ele suspira ao lembrar, ou melhor, ao refletir sobre essa comunhão? Porque é como se fizesse uma análise, né? Você olha a igreja em comunhão, você vê o povo, como foi o nosso primeiro café lá depois, né, da escola bíblica dominical, a primeira vez que nós fizemos nessa nova fase. Vê, os irmãos começam a conversar, e dão risada, e confraternizam, se alimentam. É igual você participar da ceia do Senhor nas bodas do Cordeiro, né? Vai estar todo mundo reunido à mesa, vai estar feliz a igreja? Vai estar feliz, vai estar com o Senhor, e Ele ainda vai nos servir. Então, essa comunhão é importante, porque ela traz vida, irmãos. Às vezes uma pessoa se sente só, não se sente amada, aí ela é abraçada. Ela é abraçada, porque há comunhão, e aí o que acontece? Traz vida a ela, porque ela se sente importante, participante de algo. Não está isolada, ela não está sozinha nesse mundo, ela faz parte de algo maior. Ela faz parte do corpo de Cristo, louvado seja Deus. É por isso que é importante a recepção. Mas não só a recepção, mas manter, né? Aquele fervor, aquela alegria de receber alguém. Amém? Então, na palavra de Deus, misericórdia, nós vamos encontrar muitas referências, do começo ao fim. Deus, principalmente no Novo Testamento, as cartas de Paulo, João vai falar sobre isso, a importância da comunhão. A Bíblia toda fala dessa importância. Então, se eu começasse a anotar tudo, não ia caber papel aqui para a gente ensinar essa noite. Então, tentei resumir o máximo que deu, aproveitando alguns versículos, mas os irmãos que estão lendo a Bíblia estão vendo isso aí. Quando chegar no final, vocês vão entender e vão ver que o que eu estou falando é verdade. Há muitas referências sobre esse desejo de Deus. Então ela é de suma importância para o Senhor. Desde o princípio é assim. Nós vamos ver lá no relato da criação que a comunhão, né, perfeita que havia entre Deus e as suas criaturas, não só o homem, né, mas toda a criação.
Havia uma comunhão perfeita. Louvado seja o Senhor por isso. Havia uma comunhão perfeita entre Deus e o homem, entre os animais. Lógico que não uma comunhão racional como a nossa, mas uma que viver bem, convivência. Sabe? Pois antes da queda, nos alimentava com ervas. Entre o homem e os animais, o homem tinha ali um bom convívio com os animais. As feras não atacavam, não faziam nada. Não precisava ter medo. Entre o homem e a mulher, como descrito em um dos mais belos poemas. Vamos ler sobre essa comunhão aí? Gênesis capítulo 2, versículo 22. Ou não é um dos mais belos poemas que nós já ouvimos? 2:22. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Acho que faltou um aí. Falei Disse Adão: esta é Isso. agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Amém. Foi o que errei mesmo, na hora de anotar. Às vezes acontece, me perdoem, a gente confere, olha, tá tudo certo. Aí acontece isso para deixar o pastor constrangido, né? Mas eu não vou me constranger não, porque nós lemos aí e vimos que desde o princípio o Senhor desejou a comunhão. Comunhão dele com a sua criação, comunhão da sua criação para com ele, entre nós. Olhamos o mandamento, os mandamentos do Senhor. Você pega os 10 mandamentos, os 4 primeiros, a gente fala, não, os verticais, comunhão com Deus. Os outros 6, horizontal, os mandamentos horizontais, comunhão entre nós. Então, se nos mandamentos do Senhor já está falando disso, porque não tem como prosperar se nós continuarmos desse jeito, sem comunhão. Então, a descomunhão, qual que é o perigo? O perigo é uma derrocada, traz maldição, no sentido de desobediência. Não é aquela maldição mística do povo, não. Maldição é o quê? Consequências ruins por conta de desobedecer a Deus. Aí nós temos como exemplo Números capítulo 16, versículos 1 e 3, não vai dar tempo de nós lermos, que fala o que? Da reunião de Corá. Aquilo ali é o que? Falta de comunhão. É um perigo. Porque quando não há comunhão, há um espírito de dissensão, que é o contrário, como nós falamos aqui, dos sinônimos e os antônimos da palavra comunhão. Ou seja, o que é semelhante e o que é oposto ao que ela significa. Então, se não há comunhão, geralmente há dissensão. Então, esse é um perigo. Nós vamos ver também a sedição de Miriam, Números capítulo 12. E eu peço para alguém ler Tiago 4, versículos 1 ao 12. Dá tempo de ler, por favor. Tiago 4, 1 ao 12. Não dá para ler só um versículo, porque senão fica fora do entendimento. Do 1 ao 12. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vendis para saber os vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vós, diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes antes da maior graça? Portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos,
Não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Amém. Glória a Deus. Ele vem, faz uma constatação de um sentimento ruim, que é de inveja, que é de egoísmo, que é de guerras entre a igreja, né? Entre o povo de Deus. E é por isso que as pessoas não são abençoadas. Nós falamos lá atrás das benesses da comunhão, que Deus se alegra quando há comunhão. Depois ele dá uma receita aí, para que haja um conserto. E continua aquela admoestação para que se tenha como deve ser a conduta cristã. Então é importante nós sabermos disso. Então há um perigo de você ficar aí lutando em oração, uma oração que não passa no teto. É igual aquela, quando não há um consenso com um casal, né? Não há consenso no casal, vai ficar orando e vai continuar ali. Ah, mas eu tenho um cantinho de oração. Vai ficar você, o cantinho e a oração. Vai ficar aqui com você ali, fica tranquilo. Não vai subir. Não adianta nós aqui ficarmos fazendo propósito de oração se nós não temos comunhão uns com os outros, irmãos. A nossa oração vai ficar aqui, batendo na parede e voltando, né? Se o nosso sentimento for de inveja, se nós somos maledicentes, julgadores dos nossos irmãos, tomando para nós aquilo que não nos pertence fazer, tá? Então, os pontos negativos é que traz fraqueza espiritual para a igreja, o corpo enferma, portanto, e se não tratado ele vai morrer. Está lá em Mateus 12, 25, os irmãos leiam depois também. Depois eu mando para os irmãos o esboço, tá bom? E como nós vamos identificar? Então nós temos que observar os comportamentos da igreja. Tem que observar, irmãos. Olha, nos dias de hoje as pessoas estão com um pouco de receio de, às vezes, corrigir. Mas passa com amor, obviamente. Mas nós precisamos cuidar disso. Temos que nos corrigir uns aos outros. Se nós refletirmos, por exemplo, no tratado, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vamos ver o quanto é prejudicial essa divisão que também foi falado domingo aqui. Então, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. O pior de todos que são aqueles que são de Jesus, né? Porque são desses, misericórdia. Misericórdia. Então, esses são os piores, tá? Então, isso traz um prejuízo muito grande para a igreja. Nós vamos ler domingo que Paulo vai justamente observando aquela conduta de divisão dentro da igreja, de arrogância, de soberba, de diferenciação de pessoas. Ele vai justamente trazer um ensino ali de como que deve ser a participação da igreja, dos crentes, na ceia do Senhor. Mas vamos deixar para domingo essa leitura, para os irmãos refletirem. Então, é um prejuízo muito grande. E nós temos que criar para isso. Irmãos, não ficar olhando e só lamentando, porque a maledicência na igreja, porque a divisão na igreja, mas o que eu e vocês estamos fazendo? Se nós ficarmos só lamentando e propagando isso, nós vamos fazer parte disso também, porque nós vamos fazendo com que isso aumente a sua proporção. Mas a partir do momento que em Cristo Jesus, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós repreendemos isso e não deixamos se propagar, aquele ou aquela, seja quem for que esteja causando divisão, vai parar. E nós não queremos que se perca, mas antes que venha a salvação, então que se corrija, que se arrependa do mal que está cometendo. Nós estamos lutando para que essa igreja tenha uma comunhão, a fim de nós levarmos a palavra de Deus a rolê pelas coisas muito tempo sem evangelizar. Nós ficamos mais de anos sem evangelizar. Por quê? Eu dizia, pastor, não vamos sair para lá enquanto não resolvermos boa parte dos nossos problemas. Todos nós talvez não vamos conseguir resolver a tempo. Porque não é nós. Mas eu não posso sair e dizer que estar na igreja é bom se não está bom entre nós mesmos. Mas para a honra e glória do Senhor, nós estamos alcançando como? Lutando. Então por que parar de lutar agora? Não deixe isso acontecer. Amém? Para nós encerrarmos, é importante a comunhão, porque nós já falamos tudo aqui sobre isso. Porque ela dá testemunho de que nós somos discípulos de Cristo. Então, quando nós temos comunhão, isso reflete lá fora. As pessoas que têm vindo nos visitar, boa parte delas tem dito que se sentiu bem.
A irmã Denise vai congregar conosco aqui. Da Vida, Deus é Amor. Tem o Marcos Vinícius e tantos outros que têm se achegado a nós pelo ambiente. É para o nosso mérito, para a nossa alguma. É para a honra e glória do Senhor. Mas por que isso tem acontecido? Porque estamos obedecendo. Então continuemos a obedecer a Deus. Oh, glória sejam dadas ao Senhor. E se porventura errarmos em um momento, retornemos aos pés de Cristo em arrependimento. Olha, Deus tem se alegrado, irmãos. Isso é bom. Então vamos perder? Não, jamais. De forma alguma perderemos isso. Vamos guerrear essas batalhas porque elas são espirituais. Então, ele vai dar testemunho. Então, por isso é importante ter comunhão. E assim Deus é glorificado. Deus é glorificado. Pessoas que passam na frente, vê a alegria da igreja, na presença de Deus. Isso é importante. Por quê? O nome de Deus é exaltado. Então, não há, na comunhão, há o quê? Há alegria, tem força, há apoio, há compaixão, há unidade, entre outras características que nós poderíamos falar aqui, tudo no Espírito Santo. Na comunhão você fica sabendo que o seu irmão está passando por muita dificuldade e você não aguenta, você fala, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que dar o jeito. Isso é sem esperar pastor, sem esperar ninguém. Você se move porque você tem amor pelo seu irmão, você tem comunhão com ele, e você não pode vê-lo sofrer. Você está aqui para apoiá-lo, louvado seja o Senhor Jesus. Na comunhão não sobra espaço para os pecados com Deus e entre nós, e uns com os outros. Então, porque na comunhão a gente não aceita maledicência e falar mal do nosso irmão, a gente fica triste. A gente não aceita isso. Então, na comunhão não há espaço para conversa que não edifica, para besteira. A gente quer estar bem, a gente quer estar em paz, porque aquilo ali está sendo bom para nós. Dizem, a gente fala assim que a paz para nós não tem preço, mas tem um preço. O preço foi caro, hein? Essa paz que eu estou falando, essa paz que nós sentimos, de pertencer a Cristo e ao seu corpo, é uma paz que foi paga com um alto preço. Os pontos positivos, vamos encerrando, é ter o mesmo sentimento de Cristo, como está lá em Filipenses 2, 5, 8, que é se entregar, abrir mão de si mesmo, para que o outro seja beneficiado. Então é ter o outro por superior. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, estava ensinando, olha, eu sou mestre de vocês, isso é verdade. Ele é Senhor, mas eu estou dando exemplo, que eu os tenho agora por superior, porque eu vim para nos servir, obedecer ao Pai, mas para servir a nós. E nós temos que ser da mesma maneira. Então, ter o mesmo sentimento de Cristo. Ninguém se sente superior aos outros, mas ter o outro como superior, como está em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Isto é se tornar visível o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Só quem tem o fruto do Espírito Santo de Deus, e o mais excelente deles é o amor, não só como dom, mas como fruto. O amor é essencial. Porque lá no céu não tem fé, não tem esperança, não vai ter. A benignidade ela vai ser pela essência do amor, que é o que vai permanecer, é o amor, louvado seja Deus. Então, isso é visível em nossas vidas. Não vai dar tempo de ler, mas depois anotem aí para ler sobre isso. Eclesiastes. Por que é importante a comunhão? Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 ao 12. Os irmãos anotem para ler, é importante que leiam, para nós fecharmos aqui esta palavra. E como identificar? Então, quem tem comunhão tem atitude abnegada, atitude afetuosa, amorosa, servil, é voluntarioso, é espiritual. Então, Efésios 4, 1 ao 3, vai falar bem sobre isso. E Paulo vai falar, vocês estão em divisão, não posso falar como ontem foi dito, né? Não posso falar com vocês como espirituais, mas como carnais, porque há divisão entre vós, há invejas, há contendas, há um espírito faccioso. Então eu tenho que falar com vocês como carnais, porque é isso que é aquele que age dessa maneira. Não deixa, aquele que tem comunhão, não deixa de congregar, como está lá em Hebreus 10, 25. E congregar não é vir só para o salão, não. Congregar é manter o quê? Uma comunhão, estar junto com o povo de Deus. Então, não deixa de congregar, já não está em comunhão. Essa é a verdade. Vamos falar as coisas como elas devem ser ditas. Aquele que está em comunhão está congregando, porque ele está junto com o povo. Não dá para ter comunhão sozinho.
ter comunhão com quem? Levam o fardo pesado uns dos outros. Carrega mesmo. Eu conheço irmãos aqui que, olha, Deus deu pernas fortes, viu? Que carrega o fardo dos outros mesmo. E glória a Deus por essa vida, como está lá em Gálatas 6:2. Então, no princípio da igreja, irmãos, foi assim, né? Comunhão. Atos 1:14, 2, 1 ao 4, 44 e 47. Então, o que nós temos aí? Essa reflexão da importância de como é gostoso, como é maravilhoso nós termos comunhão. Porque lá no verso 3, né, no final diz o quê? Porque nesta comunhão, a exemplo, né, da beleza que é o Monte Hermon trazendo vida para o povo de Deus, é onde o Senhor ordena a bênção. Ele fala, aqui na casa do Senhor é onde ele ordena a bênção. Mas por quê? Porque aqui o povo está congregando, está em comunhão. E onde o povo congrega e tem comunhão, ali está o Senhor Jesus. Amém? Nos coloquemos de pé, vamos agradecer a Deus, que as coisas estão agitadas, né? Deus há de abençoar. Deus abençoe a todos. Tenha uma semana de paz, na presença de Deus. Irmão Vando, vem cá. Nós moramos domingo, né? Mas o irmão Vando fez, né, o nosso cooperador. Uma Terezinha também. Vem cá, vamos orar para abençoar nossos irmãos. Graças a Deus por mais um ano de vida, né? Deus tem concedido a cada um deles. E nós continuamos assim, com alegria na presença do Senhor, porque Ele é bom e Ele ordena a bênção. Graças a Deus, pastor lá, a irmã Lúcia fez a cirurgia. É Marcos o nome, irmão? Amém. Deus abençoe o Marcos, irmãos, vamos receber um bem-vindo, amém? Amém. Deus abençoe, né? Deus tem falado, né? Quer voltar para Jesus, hoje é a oportunidade, né? A gente não sabe o dia de amanhã, Marcos. Venha para a presença do Senhor, tenha comunhão com a igreja, participa daquela alegria que você está fazendo. Mas se lembra dos momentos que passou com Cristo e com a igreja do Senhor? Sente saudade? Vamos matar essa saudade. Entrega a sua vida ao Senhor. Faça um concerto nessa noite. Volte devagarinho, mas não se preocupe. Deixe que Deus faça algo na sua vida. Quer dar para Jesus nesta noite? Ele vai vir acompanhando. Venha acompanhando então. Deus permita que assim seja para todos nós em nome de Jesus. Alguma coisa, irmã? Só isso? A irmã Lúcia agradeceu as orações que já, né, amanhã já está de alta, passou pela cirurgia, correu tudo bem. Glória a Deus. Vamos continuar orando pela irmã Débora, né, filha da nossa irmã Maria Thalia. Fez a cirurgia, vai ter que fazer uma outra novamente. Amém. Que Deus abençoe. Pastor Lécio, por favor. Glória a Deus. Santo Deus, bom Pai do Senhor. Amém. Oremos, irmãos, levante sua mão. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer nesta noite por ter, Senhor, visto a tua palavra e teu ensinamento, na qual são eles que nos guiam, que nos levam à tua presença. E nesta noite, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade, por essa liberdade que o Senhor tem nos concedido para a glória do teu nome. Quero te pedir também, neste momento, pelo comando, pela irmã Terezinha, que completa mais um ano de vidas, que as tuas bênçãos sejam derramadas na sua vida, na sua família, que o Senhor possa abençoar na vida espiritual, material, ó Deus, no casamento, em toda a área da sua vida, seja derramada as tuas bênçãos e abençoar o teu servo e a tua serva nesta noite. Te pedimos por todos aqueles que chegaram a visitar nesta noite a tua casa. Meu Deus, da vitória tua serva, aquela que foi falada nesta noite, que fez cirurgia, mas está se recuperando para a glória do teu nome.
Por todo aquele, Senhor, que não puder estar aqui, mas ouvindo, talvez em casa, e são abençoados através da tua palavra. Damos-te graça por tudo, meu Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos nesta noite. Damos graça e glória ao teu nome, porque o Senhor tem nos abençoado e trazido até aqui nesta noite para louvar e adorar o teu nome na beleza da sua santidade. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça